Olá pessoal, mais uma vez então gravando um novo vídeo para aqueles que têm interesse em adquirir mais conhecimentos sobre a espiritualidade, fatos relacionados, um conhecimento maior, conectado à espiritualidade sempre. Então, no meu canal Uma Nova Realidade Espiritual, Jocir Sartor, eu procuro divulgar a cada vídeo um novo tema, um novo assunto. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar nos comentários. Lembre-se de dar um like se gostarem e se inscrever no meu canal para acompanhar novos vídeos. Então, hoje eu vou falar sobre um assunto bastante polêmico, que é a evolução do ser e o vegetarianismo. O vegetarianismo, que é bastante controverso, porque muitos dizem que necessitamos da carne para se alimentar, muitos dizem que não necessitamos. Então, preparei um texto para vocês falando sobre o assunto, entrando em detalhes sobre esse assunto tão controvertido, né? Então, sem dúvida, esse é um assunto polêmico, pois mexe com as tradições referentes à alimentação e aos costumes. Considerando a ideia de que no Oriente a população de muitos países como a Índia não consomem carnes, fundamentado na ideia dos ensinamentos de uma sabedoria maior, de que uma vez que o ser opta pelo caminho da elevação espiritual, busca dar um passo a mais em seu despertar interior, preferindo por não comer mais nenhum tipo de carne, além de abandonar outros vícios, obviamente. Então, os essênios, por exemplo, na antiga Palestina também eram vegetarianos. Esse é um exemplo de um povo antigo, anterior à manifestação de Jesus, e que foi contemporâneo também quando Jesus se manifestou. Então, lembrando que desde a antiguidade eram passadas orientações pelos mestres iniciáticos de que o não consumo da carne deveria estar aliado à ideia de um despertar altruísta para o bem maior. Pois, caso contrário, ser vegetariano termina sendo apenas um tipo de dieta. Ser vegetariano não levará o ser a um nível de evolução sublime. Isso é uma ilusão que muitas pessoas têm, achando que ser vegetariano basta em termos de evolução. E sabemos que o vegetarianismo, assim como o veganismo, são opções de dieta, mas que no fundo, pelo menos ao meu ver e de muitos, visam uma evolução, uma nova maneira de se alimentar de uma forma mais saudável e de uma forma mais sutil, com energias melhores, de mais qualidade, né? Esse princípio evolutivo também considera, obviamente, a preservação do reino animal, evitando seu sofrimento e aniquilamento, pois o consumo da carne visa somente o capricho gustativo daqueles que optam pela alimentação carnívora. Outro ponto a ser considerado é a preservação e manutenção de um meio ambiente ecologicamente saudável, tendo em vista que a criação dos animais para abate interfere diretamente no ecossistema planetário. Vou falar mais adiante sobre essa questão do meio ambiente. Então, analisando esses três aspectos, a evolução do ser humano encarnado, mais o respeito pela vida animal, que também está evoluindo dentro do reino animal, e a preservação do planeta, já tão castigado pelos interesses materialistas humanos, teremos então três grandes motivos para não ser favorável ao consumo humano da carne.
Os grandes mestres iniciáticos da antiguidade sabiam o quanto o consumo da carne trazia para dentro do organismo uma densidade energética, resultado do processo digestivo, onde principalmente os chakras relacionados ao processo digestivo e à absorção energética da alimentação terminam sendo os mais bloqueados, gerando com o tempo doenças que se manifestarão no corpo físico. Lembrando que sobre os chakras eu tenho 2 vídeos falando dos 3 chakras superiores e outro vídeo sobre os chakras inferiores. Então, considerando que no momento que o animal é abatido, o seu duplo etérico, ou a camada de conexão da alma-grupo do animal com aquele corpo físico é rompido bruscamente, de forma violenta, o que faz com que aquele duplo etérico fique impregnado na carne com toda a sua densidade. Então me parece que aí é um dos pontos mais repugnantes, vamos dizer assim, saber que o duplo etérico do animal, que se ressente do abatimento, do assassinato dele, fica impregnado na carne. E aí o ser humano termina ingerindo a carne animal e o duplo etérico que ainda está ali presente. Essa densidade tem origem no processo natural pelo fato do animal fazer parte de uma vida ainda primitiva, portanto com um padrão de frequência baixo. Essa camada energética densa, de frequência baixa, fica preservada pelo fato do ser humano refrigerar e consumir a carne em pouco tempo. Então também tem a dica, quem quer saber mais detalhes do que é o duplo etérico, no vídeo A Aura e os Corpos Sutis eu também falo do duplo etérico. Então vemos aí que é uma gravidade energética que existe também no consumo da carne, né? Logo, essa camada energética muito densa passa a aderir aos chakras dos carnívoros de maneira constante, já que volta e meia uma nova refeição com carne será feita com maior ou menor quantidade. Fica uma densidade crônica só pelo fato do consumo da carne. Com o tempo, essa adesão energética crônica vai também densificando o padrão energético do ser encarnado, além de tornar o próprio corpo físico, na sua constituição atômica, mais denso, sendo nutrido de proteínas animais que, na verdade, são aglomerados energéticos de baixa vibração que passam a constituir o corpo físico. A alimentação vegetariana possibilita clareza mental, desanuvia o cérebro e permite que os corpos sutis não fiquem na sintonia da violência e das paixões. Pelo menos não no mesmo nível que os carnívoros, porque já o vegetariano, o vegano, já não se nutre de tal alimentação densa, né? Muitos pesquisadores defendem o consumo da carne como forma de manutenção saudável do organismo físico, pois julgam que precisamos das proteínas animais para termos músculos, ossos fortes e saudáveis. Mas, na verdade, topamos com um tabu, uma ideia antiga de que somente a proteína animal é capaz de sustentar o corpo físico humano. Se analisarmos somente o aspecto material da questão, podemos observar a existência de animais muito robustos, com vigor incrível e que são totalmente vegetarianos. Como exemplos, temos o elefante, que é o maior animal terrestre, a girafa, que é o animal mais alto terrestre, e também os bovinos, os dromedários, os camelos, os equinos, os suínos e etc. Então é muito forte a ideia de que se um ser humano comer só vegetais,
legumes, cereais, ficará fraco, não terá condições de manter a sua saúde, as suas funções naturais. E isso é fruto de uma falta de conhecimento mais profundo que ficou impregnado na sociedade humana, né? Em outra análise, podemos observar que o aparelho digestivo dos animais carnívoros é bem mais simples que os dos herbívoros, pois possuem um intestino com poucas voltas, o que lhes permite expelir logo a carne consumida, sem sofrer o apodrecimento ainda dentro do corpo, um mecanismo naturalmente perfeito de absorção dos nutrientes necessários. Nós humanos possuímos inúmeras voltas no intestino, além de ter as paredes do estômago e intestinais bem mais sensíveis, pois visam a absorção de nutrientes que sejam úteis à vida do corpo físico, mas principalmente para a geração de uma essência energética mais sutil, com uma refeição que favoreça o espírito encarnado a ter um campo energético menos denso do que os animais. Senão nós corremos o risco de ficarmos tão densos como os animais a nível energético e de comportamento. E, considerando que o ser humano está num reino superior ao animal, conforme o nível de atitude, o nível de densidade energética ou de ação, pode se tornar pior que o reino animal, né? Fica a ideia enraizada na mente popular de que se tivermos uma alimentação vegetariana, estaremos colocando nossa saúde em risco, como se os que consomem carne não ficassem doentes nunca. Assim como os vícios do fumo, das drogas e do álcool, o consumo da carne termina ficando condicionado à mente humana, que alega ter necessidade de se nutrir para manter sua saúde. Inclusive, se analisarmos, veremos que a maior parte da humanidade é carnívora. Podemos ver quantas doenças existem pelo mundo e que termina deixando o encarnado suscetível, devido ao seu baixo padrão vibratório, a adquirir doenças relacionadas à proliferação de bactérias, fungos e vírus, que aliás estão cada vez mais fortes e dominantes. Segundo orientações de seres superiores, o consumo da carne foi necessário enquanto o ser humano ainda estagiava nos níveis inferiores da evolução. Na fase atual que o planeta está, em plena transição evolutiva, o prazo para ser usada a carne como meio de alimentação já terminou, pois temos outras tantas fontes alimentares à disposição. O espírito Ramatiz, em seu livro Fisiologia da Alma, comenta, livro que foi psicografado pelo médium Hercílio Mais. Ele diz: o vosso sistema de nutrição é um desvio psíquico, uma perversão do gosto e do olfato. Aproximai-vos consideravelmente do bruto nessa atitude de sugar tutanos de ossos e de ingerirdes vísceras na refeição de saborosas iguarias. Estamos certos de que o comando sideral está empregando todos os esforços a fim de que o terrícola se afaste, pouco a pouco, da repugnante preferência zoofágica. Os frigoríficos modernos que exaltam a vossa civilização, construídos sob os últimos requisitos científicos e eletrônicos concebidos pela inteligência humana, multiplicam os seus aparelhamentos mais eficazes e precisos com o fito da matança habilmente organizada. Notáveis especialistas e afamados nutrólogos estudam o modo de produzir em massa o melhor presunto ou a mais deliciosa salsicharia à base de sangue coagulado.
O aumento da nutrição de carne acarreta também o aumento da sensação de ordem mais primitiva. Mas, em sentido oposto, a preferência pela alimentação vegetariana é poderoso auxiliar para o espírito se libertar do jugo material. Eu posso afirmar que é plenamente possível viver sem comer carne, pois não como carnes há mais de 35 anos. Então, o livro que foi o início desse meu movimento vegetariano é justamente esse livro, Fisiologia da Alma, que na época, já lendo outros livros, falando sobre energias, falando sobre o plano espiritual, já estava inclinada a deixar de comer carne. E lendo esse livro, realmente eu me convenci e passei a não consumir mais, fui gradualmente deixando de lado. Então, algumas pessoas pensam que ser vegetariano é um radicalismo, mas com o passar do tempo, o paladar, o olfato se tornam sensíveis aos gostos e cheiros relacionados aos pratos carnívoros. Essa sensibilidade termina gerando uma repulsa natural, principalmente se considerarmos que o aspecto energético termina por pesar sobre os sentidos físicos e extrafísicos. Isso me faz lembrar quando a pessoa deixa de, por exemplo, fumar, e ela passa um tempo sem fumar e depois, quando ela chega perto de uma pessoa que fuma, ela sente o forte odor que a pessoa que fuma exala e ela fica impressionada como ela usava e não se dava de conta, né? Então a mesma coisa é a carne. Eu, com o tempo, e já vi muitas pessoas relatarem o mesmo, que passam a sentir uma sensibilidade do paladar, onde muitas vezes as pessoas dizem que não colocaram carne, não colocaram caldos de carne, mas pelo paladar se nota que foi colocado sim, e fica muito difícil de ingerir essa comida com esse gosto, porque para o carnívoro é uma coisa normal aquele gosto com a carne, mas para quem não está mais acostumado é bem difícil. O meio ambiente. Como se não bastasse os aspectos negativos da alimentação com carne, ainda podemos ampliar mais os estragos feitos também ao meio ambiente, devido ao corte das matas nativas para servirem de pasto aos animais, que são criados em enormes quantidades apenas para abastecer o mercado consumidor. Ainda temos a poluição do ar, com os gases gerados por essa enorme quantidade de animais, a poluição dos rios que recebem os dejetos, a proliferação de vírus, bactérias e fungos, devido às condições, na maioria das vezes precárias, do sistema de criação e abate dos animais. Mesmo que se considerarmos que os animais são abatidos em frigoríficos devidamente cuidados, sob vigilância sanitária, não isenta a precariedade do aspecto energético que envolve o abate, né? Segundo estudos dinamarqueses feitos há mais de 10 anos atrás, a poluição gerada pelos gases expelidos pelos animais no mundo inteiro é maior que aqueles emanados por veículos e fábricas. Acreditem se quiser. Tem vários palestrantes no mundo, pesquisadores, que usam de dados científicos falando sobre a questão da poluição que hoje existe no mundo devido a essa criação enorme, desproporcional de animais para abate, principalmente do gado, né? Então aqui eu coloquei uma foto do realismo que se vê dentro de um frigorífico, bastante chocante. A foto ao lado mostra a realidade cruel que o ser humano gera por caprichoso gosto culinário. Isso ocorre todos os dias milhares de vezes.
E na foto de baixo, um exemplo ali, que fez me lembrar que certa vez em uma fazenda no interior do Rio Grande do Sul, vi uma ovelha que estava, entre aspas, chorando momentos antes de ser abatida, como nessa foto que mostra uma vaca chorando prestes a ser abatida. Realmente a ovelha estava muito com aspecto muito triste, muito parada e corria, como a gente vê nessa foto, lágrimas ou um líquido dos olhos, se não queremos dizer lágrima, né? Mostrando a angústia do animal que já pressentia o fato de ser abatido para ser feito um churrasco, né? E ali eu botei fotos das vacas, do gado se alimentando normalmente. Acredito ser muito melhor vê-los assim, não é? Sugiro que assistam os documentários A Carne é Fraca, de 2005, e Não Matarás, os Animais e os Homens nos Bastidores da Ciência, de 2006. Sugiro também a leitura do livro ditado pelo espírito Ramatiz, com psicografia de Hercílio Mais, Fisiologia da Alma, que eu comentei, né? E para aqueles que querem ter uma ideia de uma dieta com alimentos naturais e suas propriedades, recomendo ler o livro Alimentação Sem Carne, do médico vegetariano Eric Slivich, entre outras literaturas. Hoje em dia tem muito material sobre isso. Tem um farto material de documentários no próprio YouTube, em DVDs, livros, então existe aos montes, né, disponíveis. Quando eu parei de comer carne, em 1985, o material era bem menos acessível. Existia uma grande dificuldade de ter literatura sobre isso, e a pressão que eu sofri na época por parar de comer carne foi muito grande. Hoje em dia as pessoas pararem de comer carne é quase uma coisa normal, natural, sem grandes relevâncias, né? Mas na época que eu parei foi realmente uma atitude quase de uma pessoa maluca. Então é isso, pessoal. Por hoje o assunto foi esse. Espero que tenham gostado. Lembre-se de dar o like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.